Tudo tem. E o que mais? Tempo de matar. Tempo de livrar, tempo de edificar. De chorar e tempo de rir. Tempo de praticar, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Amém, irmãos? Também é tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Agora é o tempo de eu falar e é o tempo de você ouvir. Amém? Mas eu vou voltar ao versículo 1, que é o nosso versículo base de hoje. Tudo tem o seu determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Irmão, vivemos dias de grandes tribulações, dias, eu diria, tenebrosos. Nós vivemos na presença do Senhor. Irmãos, o ar-condicionado está desligado, pastor? Estou vendo o pessoal se abanar, é porque é a menopausa? Então, desculpe. Ligo do lado de lá, né? Olha, do lado de cá. Ok. Há tempo de se perder na mensagem, há tempo de se distrair com a banda. Oh, cara. Queridos, a Bíblia diz que um planta, o outro colhe. Diga, um planta, o outro colhe. Deus dá o crescimento. Amém? Deus dá o crescimento. Quantas crianças nascem, os papais morrem, são criados com o vovô e com a vovó, ou com a titia, titio. Um fez, vamos dizer assim, um trouxe a vida, o outro cuidou, mas o crescimento, só Deus. Só Deus. E eu quero hoje aqui, na verdade, a mensagem hoje seria mais uma forma de compartilhar com vocês versículos que trazem um perfil de Deus que às vezes a gente ignora. Porque a quinta-feira a pastora aqui fez aquele show de conhecimento, de profundidade. E eu falo show porque é pouca palavra para qualificar o que nós ouvimos e aprendemos. Mas, na verdade, nós nos perdemos, e eu disse aqui que existe a mente do formol e a mente do bálsamo. Um cérebro de... da camisa? Um cérebro de laboratório de estudo de medicina é um cérebro no formal. Então, a mente do mundo é como um cérebro no formal, tentando se conservar. Mas quem está em Cristo, a sua mente está no bálsamo de Gileade, o lugar que cura, que unge. Mas quando ocupamos a nossa mente com as coisas desse mundo, e quando eu falo desse mundo, estou falando de pecado apenas, do trabalho, da casa, do lavar, do limpar. Não, mas isso é do mundo, mas não é? Você já viu um anjo lavar roupa, fazer comida? As coisas da vida, do cotidiano, que são desse mundo. E aí, quando fala do mundo, dá a impressão que está falando de pecado. Não. Existem as coisas seculares. Nós vivemos nesse mundo. Quem se converteu ao Senhor Jesus, diga amém. Levanta a mão assim e faz assim. Ó, cá. Você tirou algum CPF lá do céu? Você nasceu de novo? Você tirou uma identidade, uma carteirinha? Nós nos convertemos, mas a nossa documentação é terrena. E aí fica uma resposta para alguns pastores e cristãos que dizem que nós não nos metemos em política, e esse é um ano de eleição, aí você tem que começar a orar. Porque nós
somos do céu. Eu já vi tanta hipocrisia no púlpito. Nós somos de Jesus. Mas por trás o miserável recebe propina do candidato. Eu me converti, como você, sou nova criatura, faço parte do reino celestial, mas eu não recebi um título de eleitor do céu, nem a minha identidade Detran ou meu CPF, ainda é da terra, porque eu sou um cidadão do céu, mas eu sou um cidadão da terra, e por ser cidadão da terra, eu tenho as minhas obrigações nessa terra. Eu tenho que pagar meu aluguel, você tem que pagar o seu transporte, você tem que botar comida na mesa para os seus filhos e você se alimentar. Então, nós somos cidadãos do céu, mas ainda vivemos peregrinando nessa terra. E as nossas obrigações permanecem. Aí é que mora o grande problema. Nós transformamos as nossas obrigações em opressões, em tormento. Então, eu digo, essas coisas do mundo, eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando desse dia a dia, desse mundo que vivemos. Porque o mundo jaz no maligno. Quando você entra lá na fila, tem gente de Deus e tem gente do diabo. Tem filho de Deus e filho do diabo. Que isso, bispo? Como filho do diabo? Todos são filhos de Deus. Eu cresci também ouvindo isso. Que todos eram filhos de Deus. Mas não são. E não sou eu que digo. Jesus é que disse. Houve uma certa situação que ele disse, vós sois filho do diabo. Ora, se Jesus disse que alguns daqueles homens eram filhos do diabo, então é porque tem filho de Deus e filho do diabo. Porque não fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. Quando você não faz aquilo que Jesus manda, e você faz aquilo que o diabo manda, mesmo que o diabo esteja mandando através de um irmãozinho na fé, ou de uma irmãzinha na fé, se os lábios da irmãzinha ou do irmãozinho servem para machucar, criticar, fofocar, caluniar, falar mal, atingir, então essa pessoa não é mensageira de Deus. Pode até ter colarinho episcopal, pode até ter feito seminário de teologia, pode até ter um tiro de pastor, mas se não vive conforme os padrões do que a Bíblia manda, porque o que faz um pastor não é a faculdade. Você sabia que não existe no mundo inteiro, não existe faculdade de pastor? Não, não tem. Nem na igreja católica, nem na igreja evangélica, no mundo inteiro não existe faculdade de pastor. Ué, você está estranhando? Fato. Pode pesquisar que você não vai achar. Você vai achar faculdades teológicas, onde a pessoa estuda sobre a teologia. A maioria dos pastores e padres estudam faculdade teológica. E quem faz uma faculdade teológica sai um teólogo, não um pastor. Quem faz um seminário, ele é um seminarista. Então ele se forma seminarista. Seja que igreja for, evangélica, católica, ortodoxa. Não tem curso para fazer pastor. Isso é um dom de Deus. A faculdade é para capacitar o homem no conhecimento. Mas o dom é uma dádiva. E Deus, então, constituiu para o seu ministério apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons ninguém dá. Mas como é que vocês ordenam pastor? Nós não ordenamos pastores. Nós ordenamos presbíteros debaixo do dom ministerial, que pode ser de pastor, que pode ser de evangelista, que pode ser de apóstolo ou de profeta. O dom quem dá é Deus. Ninguém tem poder de dar o dom. Nós podemos constituir obreiros, nós podemos constituir... Como é que é a hierarquia da nova vida? Tenta botar aqui uma linha divisória, direita e esquerda. De um lado, dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons Deus concede aos homens para levar o evangelho avante. Agora, a hierarquia da igreja começa embaixo, vamos botar embaixo, de baixo para cima. Obreiro, convertido, né? Se converteu verdadeiramente, já faz parte da igreja. Tem um espírito de servo, vai se tornar obreiro. E isso não é uma obrigação, isso é coração.
Ninguém é obrigado a servir. Servimos porque amamos ao Mestre. E se alguém te convence de que você é um escravo da igreja, é a boca de Satanás que está falando isso. Porque eu sirvo por amor. Deus não nos tem dado, disse o apóstolo Paulo, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas de amor e moderação e temor ao Senhor. O mundo tem medo, e aí faz porque tem medo. No reino de Deus, temor. Fazemos porque amamos e respeitamos. Eu temo a Deus, eu não tenho medo de Deus. Eu temo, mas devia ter, não. Medo não vem de Deus. Eu temo a Deus. Temor e medo são diferentes. Eu tenho medo de mim, das minhas fraquezas. Eu tenho medo de um dia perder o controle, bater com a cabeça, ficar meio tantando, babando, ou ficar violento. Isso aí, bateu com a cabeça, ficou maluco. Então eu tenho medo de mim, porque eu posso fazer o mal para mim. Mas enquanto eu estiver servindo ao meu Senhor, eu temo ao meu Senhor. E temor é reverência. Ah, vai lá falar com o papai, obedece o vovô. Não é medo que o vovô está botando, é respeito. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Eu amo, então eu tenho um temor para com Ele, eu tenho respeito com a autoridade dEle, eu tenho respeito com o trato dEle para comigo, eu tenho respeito para com Ele porque eu sei que Ele me ama e não merece um tratamento diferenciado negativamente, Ele merece um tratamento respeitoso. De madrugada eu estava orando. Não é confete, é prática de vida. De manhã eu estava me arrumando, dirigindo 60 quilômetros até Vaz Lobo de Itaguaí, para ministrar a palavra, porque o povo estava esperando. E depois de pregar e atender algumas pessoas, retornando para a cidade de Itaguaí. Descansando 1 hora e pouca, 2 horas, e me arrumando para retornar para cá. Ninguém me obriga a fazer isso. Essa igreja tem 3 anos e meio, até hoje ela não se mantém. Ela é um prejuízo financeiro que eu gasto do meu bolso, não é da igreja, não. A van que traz os irmãos para o evangelismo, a igreja paga. A minha gasolina, eu pago. Porque eu quero ofertar para Deus. Eu não tenho obrigação, nós temos várias igrejas, eu poderia ficar pregando em Pilares, Praça Seca, pregando em Vaz Lobo, Guadalupe, Campo Grande, Campinho, Tacuruçá, ou Itaguaí, que é uma igreja grande. Mas eu estou aqui por quê? Porque essa foi a direção que Deus deu. Então Satanás pode fazer o que quiser para me tirar daqui. Não vai tirar. Só Deus pode me tirar. E não os mensageiros, os ratos. Satanás, quando consegue invadir a tua casa, ele bota os ratos. Tinha um tio que faleceu esse ano passado. E eu lembro uma ocasião, ele, caramba, roubaram a casa. Fomos lá na casa dele, ele mora em Tomás Coelho, perto de Pilares. E fomos lá e a casa realmente estava roubada. Não tinha sinal de arrombamento, de nada. E eu como é que entraram aqui? A casa é toda trancada por dentro. E quando ele chegou, a porta dos fundos estava aberta por dentro. Porque a dos fundos era trincos. A da frente era chave. Como a dos fundos era trinco, estava destrancada. E eu disse, como é que entraram aqui? Ele olhou a janela trancada, a porta trancada, outra porta trancada, tudo. Aí ele foi no quartinho dos fundos, não sei se quartinho ou se no banheiro. Tinha um basculhante pequenininho, que estava aberto. E disse, eles entraram por aqui. E não, como? Não dá para passar um ser humano aí. Passaram uma criança. E foi isso mesmo. Depois alguém disse que viu um camarada de uma criança saindo. Passou a criança pelo basculhante, a criança entrou, deu a volta na cozinha, destrancou a porta. Ou eles já sabiam como é que era a casa, ou foi na sorte. Mas por que o ladrão não entrou, botou primeiro a criança? Porque tem lugar que o ladrão não entra, não tem passagem para ele. Aí ele manda os seus pequenos ratos. Você entendeu, irmãos, o recado? Quando Satanás não consegue entrar no seu coração diretamente, peitando, ele manda os ratinhos. O ratinho da mentira, da calúnia, da acusação, da defamação,
do desânimo, da desmotivação. O ratinho faz buraco para passar. E Satanás está tentando fazer buraco em alguns corações para jogar o veneno, para passar. Tudo e todo aquele que te tira do foco de Deus e do respeito à autoridade constituída por Ele, fica atento, é Satanás. Porque as autoridades estão ensinando o amor a Deus, o amor de Deus para com todos. Eu disse que aqui você entendeu a hierarquia dos dons. Ninguém faz pastor, ninguém faz profeta, ninguém faz apóstolo. Isso é dádiva, é dom de Deus. É do céu para a terra. Diga, do céu para a terra. Quando nós constituímos uma autoridade, quando ela está ocupando, ou quando a igreja percebe no irmão ou na irmã um desses dons ministeriais, quando se percebe, começa a notar a dedicação, o serviço, maneira de orar, de se relacionar com as pessoas, daqui a pouco está dando um estudo, e você vai observando o crescimento espiritual da pessoa, e nessa observação, o Espírito Santo começa a mostrar qual é o dom daquela irmã, daquele irmão, como é que ele atua, e aí a igreja, a liderança, começa a ficar em observação, para enxergar um desses dons, e se a pessoa tem, a liderança vai enxergar. E uma vez enxergando, quando chegar um momento determinado por Deus, ela vai ser chamada por uma dessas hierarquias de autoridade. Dons, fala, dons, hierarquia. O que é uma hierarquia? No quartel tem o soldado, raso, tem o cabo, sargento, primeiro, segundo, terceiro, tenente, primeiro, segundo tenente, capitão, e aí vai, até general. É uma hierarquia de autoridade. Como é que é na igreja de Nova Vida? Cada igreja tem um estilo de governo. Nós cremos nos dons ministeriais e nós temos uma hierarquia por sermos uma igreja episcopal, de governo episcopal. Tem o convertido dentro do corpo de Cristo. O convertido que tem o coração para servir e lábios para glorificar, vira obreiro. Alguns se tornam diáconos, porque servem com tanta primazia que no momento certo são elevados ao diaconato. Está lá na Bíblia, em Atos Apóstolos. E outros, com o decorrer do tempo, quando se é observado que ele tem um desses dons ministeriais, aí ele é convidado a ingressar no corpo de presbitério. Torna-se um presbítero, ou presbítera da igreja, quando se reconhece um desses dons. Ninguém faz por obrigação. Nenhum dos nossos pastores do ministério foi colocado porque se formou, cumpriu o seu curso. Eles têm que estudar para aumentar o conhecimento. Mas o chamado ao presbitério é quando se enxerga esses dons. E ele é convidado, então ele se torna presbítero. Vê quando o evangelho fala de Pedro, às vezes fala do apóstolo, às vezes fala, e é o presbítero Pedro. Ué, Pedro era presbítero? Era presbítero e apóstolo. O dom ministerial dele era apóstolo. A sua hierarquia, presbítero. Mas quando fala de Tiago, fala, é o bispo da igreja. O dom ministerial era apóstolo também, igual o de Pedro. Mas o outro já não era presbítero, era bispo. Então você tem obreiro, diácono, presbítero e bispo. Amém, irmãos? Dentro da Bíblia. Fora da Bíblia, as igrejas criam várias outras vacâncias, outras hierarquias. Amém? Estou cansando vocês? Só esclarecimento. Porque o conhecimento é fonte de sabedoria. E quando você vê o rato roendo a parede, ele não está querendo edificar a casa, ele quer destruir a casa. Quando o ratinho fica no teu ouvido, ele não quer te edificar, ele quer te destruir. Tudo tem seu tempo determinado. Se você não aprender isso, você vai perder o feeling. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nada acontece fora do tempo de Deus. Por isso muitos se perdem no caminho. Não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Ou às vezes está querendo aquilo que Deus ainda não preparou. Ou já preparou, mas não é tempo. Jó diz assim, eu bem sei, irmãos. Jó fala, eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos
podem ser frustrados. Se Deus prometeu, irmão, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, tem ninguém que possa arrancar a tua promessa, porque aquele que prometeu é fiel e justo para fazer cumprir. Então Jó é muito claro, e no meio do sofrimento terrível, ele diz, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, o que eu falei aqui inicialmente é uma instrução, não é disciplina, não é correção, porque aqui não tem ratinho. Isso aqui é a igreja de Nova Vida, não é a igreja do Ratatouille. Gente, eu sempre tive nojo de rato, mas quando vi aquele desenho, eu comecei a gostar de ratinho. O cara é bom na cozinha, gente. Eu gosto de cozinha. Pastora nem passa perto. Eu não sou filho de uma cozinheira de primeira. 5 irmãos, homens lá no primeiro casamento. Todo mundo vai para a cozinha. Você pega o talento, pega o dom. E eu invento coisa. Digo quando a pessoa, nossa, está gostoso, mas está picante, pode que está gostoso. Hebreus diz assim, irmãos, você entendeu a diferença de hierarquia e dons ministeriais? Dom ministeriais, não é o dom da igreja não, que é outra coisa também. Mas no futuro a gente vai começar a dar alguns estudos sobre os dons aqui. Hebreus diz assim, preste atenção, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa, então fica ligado, senão o trem passa e você perde a bênção. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Amém, irmãos? Hebreus está dizendo que isso aqui é o tempo determinado, cumprindo de maneira infalível. Ah, mas vai de que Deus não... Ué, peraí, você está confiando em Deus ou no homem? Você está confiando em Deus ou na irmã? Se Deus prometeu, Ele fará. Se Ele disse, Ele cumprirá. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Você acha que eu estou 3 anos e meio aqui? Por quê? Porque não se pode colher. Irmãos, hoje eu saí, não foi ontem. Eu estava saindo, meu neto saindo, e vou olhar a frente como é que está. Da minha varanda, na frente de casa. Estava lotado de acerola. Isso, sujou, tem que lavar segunda-feira dessa frente aí. Lotado de acerola. Irmão, várias vezes eu quase arranquei esse bendito pé de acerola. Toda reunião, enquanto os homens guerreiros lá, dizem, gente, eu tenho um pé de acerola lá que é inimigo. Eu vou arrancar. Mas sempre que eu digo arrancar, não conseguia arrancar, ficava com dó, esperava um pouco mais. E ele disse, não, eu vou arrancar. Quando passar enquanto os homens dessa vez, eu vou mandar arrancar. A árvore que não dá fruto, Jesus disse que ia arrancar. E aquele bendito pé de acerola, irmão, eu estava lá há anos. Meu filho Davi que me deu a semente, plantou lá. E na casa dele, olha, mas dava, ele trazia saco de acerola. Aí ele disse, pai, vou plantar um aqui para o senhor na frente. E me trouxe lá uma muda. Mas então eu perguntei ele, que miséria de acerola é essa que você plantou que não dá nada? Ela está enorme, a árvore. Não... Irmão, um certo dia, estava preparando para ir para o encontro de homens. Eu parei e disse, não acredito. Parecia 3 ameixas. Eu falei, se acerola é ameixa. Tão grande. Hoje, ela dá e o chão fica cheio de acerola, tem que varrer e jogar fora. E eu quase arranquei essa árvore. Pela impaciência. Não dá fruto, arranca. Jesus foi lá e amaldiçoou a árvore que não estava dando figo. Irmão, não era a época. Tem gente que diz assim, Jesus foi injusto. É porque a árvore boa dá fruto no tempo e fora do tempo. Então, irmão, seja uma árvore boa para Jesus não te arrancar. Senão ele te corta e joga fora. Tempo determinado. Vamos lá. Isaías diz assim, está ligado aí? Porque o Senhor dos Exércitos, eu vou dizer os versículos, se quiser colocar, é Isaías 14, versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem invalidará? A sua mão está estendida. Quem a fará voltar atrás? Você está meio assim, meio lá, meio cá. Escute, o Deus que nos criou, nos salvou e nos trouxe a esse lugar, é Deus de palavra, é Deus de honra, de dignidade, que não mente, que não engana, não ultrapassa, não trapaceia.
Ele promete, ele faz, ele diz, ele cumpre. E Isaías diz assim, porque o Senhor dos Exércitos, ele determinou. Quem validará? Não, mas tem um demônio, tem um diabo, tem Satanás, tem a bruxaria, tem a macumbaria. Gente, falando em macumbaria e bruxaria, você viu esses vídeos aí que estão do tal do Epstein? Que coisa terrível. Dá vontade de chorar e de pegar uma arma e ir lá matar todo mundo. Porque abafaram durante anos. O governo Obama, do Biden, tudo envolvido. Que coisa terrível, irmão. Aquela mansão na ilha, parece que a ilha ela é meio isenta de governo, né? Exatamente para ter quantas crianças mortas, quantas crianças foram abusadas. Era uma ilha que levava crianças, bebês e crianças raptadas. E só gente da alta. E não é da alta americana só, não, de outros países. Princesa de outros países, príncipe de outros países. E parece que até o filho do Charlie aí, o que foi para os Estados Unidos, deu uma passadinha lá. Tem uma foto do Bill Clinton deitado lá, meio peladão. Coisa terrível. Tinha uma mulher que conseguiu fugir num dos iates, se jogou no mar, não sei o que aconteceu. Ela conseguiu fugir. E ela botou a boca no trombone, mas abafaram. É loucura, é loucura. Eles estão com canibalismo. A pessoa disse, essa mulher está maluca. Lá é questão, porque eles levam para promiscuidade. Obama tem foto lá. Tudo que é aberração, abuso, estupro de criança. E comiam carne de criança humana. Que é tão louco o negócio que não dá para a gente acreditar. Mas agora a FBI, por ordem do Trump, mandou abrir os arquivos. Que viviam dizendo que o Trump estava envolvido. Ah, é? Eu estou envolvido? Então, abre essa porcaria. Bota todo mundo saber o que está acontecendo. Estrupavam crianças, abusavam de crianças, coisas terríveis. E está lá nos relatórios do FBI, lá, que estava por ordem lá, judicial, presidencial, sigilo oculto. Está lá os documentários, que eles comiam carne de criança que morria lá por alguma razão, o estupro, a vida era violenta. Eles comiam, irmão. Falavam, botaram o nome de... O cara do Facebook, o Zuckerberg, está lá na foto, com meninas, crianças. O cara que foi presidente dos Estados Unidos, o outro também. Aberrações, aberrações. Você acha que não vai ter um tribunal que vai julgar tudo isso? Celestial? Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem vai validar a palavra e o juízo de Deus? A sua mão está estendida. Quem vai fazer parar ou voltar atrás? A mão de Deus ninguém deterá para julgar esse mundo. Como ninguém deterá a mão de Deus quando resolver te abençoar. Amém, irmãos? Impossível aos homens e aos demônios impedirem a ação de Deus. É aquele dia que Deus acorda, bom sentido, porque não dorme o guarda de Israel, e não dormita nem dorme, mas aquele dia que Deus escolhe, é hoje. Hoje é o tempo determinado para eu te abençoar. Hoje é o tempo determinado. É quando Deus determina. E aí nós temos que estar atentos. Assim diz Isaías no capítulo 46. O meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Escute. Se o teu coração está te convencendo de que a promessa não vai se cumprir, ou se um ratinho está ruminando no teu ouvido para dizer que a promessa não vai se cumprir, ou se um sonho maligno de Satanás, ou se os milionários que cometem aberrações, um dia a casa cai. Agora fixa o teu olhar naquele que é eterno e promete e fará. Diz o Senhor para a tua vida, o meu conselho vai permanecer de pé. Farei toda a minha vontade. A minha palavra se cumprirá. O que determinei está determinado. O que estabeleci está estabelecido. É só o tempo se cumprir. O relógio de Deus é diferente do nosso. O nosso é Cronos, o dele é Kairos. Amém, irmãos? O nosso é Cronos, o dele é Kairos. O que Deus decide, ele executa. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará?
Promessa feita por Deus é promessa cumprida. Se você tem certeza que foi Deus que prometeu, vai acontecer. Porque Deus não forma teólogos, nem seminaristas. Quem forma seminarista é o seminário, quem forma teólogo é a faculdade de teologia. Deus levanta pastores, mestres, apóstolos, profetas. Homens que têm dom e mulheres que têm um dom de Deus para servir e não para serem enganados, para compartilhar, para dar, para abençoar. Deus constituiu, Jesus chamou os 12 apóstolos. Mesmo um tendo se desviado, logo foi substituído por outro. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esse evangelho, irmãos, 12, vou usar uma expressão sem desrespeitá-los, mas uma linguagem bem popular do Rio de Janeiro. 12 Zé Ruela. 12 Zé Ruela, irmãos. Um pescador enrolado. Todo enrolado. Só falava besteira. Tomava bronca de Jesus o tempo todo. Uma vez Jesus disse que Satanás estava sussurrando no ouvido dele. Não, senhor, já. A reta de Satanás. Aí o Pedrão: que isso, mestre? Vigia o ratinho que está no teu ouvido. Quando Jesus disse, Satanás não estava em Pedro. Mas Jesus diz, arreda de Satanás, pois não cogita das coisas de Deus. Por quê? Jesus diz, vai acontecer assim, assim, assado. E Pedro: não, jamais, não, claro que não. Querendo contradizer o mestre. O que você ouve de quem quer que seja, por mais inspirado, iluminado que seja a pessoa, é contra o princípio bíblico, é contra as autoridades eclesiásticas, é contra essa hierarquia que está debaixo desses dons, do qual Deus trabalha para preparar essas pessoas. E aí vem o ratinho ruminar no teu ouvido. Jesus olhou para mim: ô Pedro, o ratinho é no teu ouvido, Pedro. Ô Pedrão, você não está vendo que o rato quer fazer um buraco aí no teu coração, não? Mais ou menos é isso que Jesus está dizendo. Só que Jesus usou uma palavra mais dura. Arreda de Satanás. Às vezes Deus tem que falar assim um pouco mais pessoas para elas acordarem. Poucos minutos antes, Jesus tinha feito um elogio para o miserável. Jesus: como é que é, Pedro? Tu és o filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Viu, Pedro? Não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Caramba, Pedro deve ter sido, sou o cara aí. Aí, galera, seu Zé Ruela, eu sou o Pedrão. Eu não sei se ele se envaideceu. Jesus acabou de ter seu elogio. Aí Jesus continua o discurso. Fala algo mais. E ele interrompe na linha contrária. Jesus, acho que Jesus queria dizer assim: camarada, você está maluco, rapaz? O mestre que sou eu, não é você, não. Eu estou dando um ensino, você está indo contra. E o pior é que tem gente que ouve aquele que é menos do que ele. Tem gente que tenta aconselhar Pedro, que nem discípulo é. Nem discípulo é. E Pedro deveria dizer: afasta. Mas Jesus, senhor, acabei de te elogiar aqui, cara. Como é que você está dando ouvido ao ouvido de Satanás aí? De manhã você ora, eu falo contigo. À tarde você já mudou a cabeça? Você não está vendo que Satanás está falando no teu ouvido? O Espírito do meu Pai te revelou. Arreda de Satanás. Ué? Ô mestre, o senhor não disse que o Espírito está comigo, me revelou, mas agora não, agora você está ouvindo Satanás. Porque se você está indo contra a minha orientação, você está dando ouvido a Satanás. Afinal, quem era o mestre? Será que nem isso ele sabia reconhecer? Irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Romanos diz assim, 8:31. Se Deus é por nós... está fraco. Se Deus é por nós... Se Deus é por nós...
Nenhuma oposição prevalece com esse versículo. E se você tornar ele, se você o torná-lo parte da sua vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Nenhuma oposição prevalecerá. Não seja pessoas de dois pensamentos. Uma hora está com o Espírito Santo, outra hora está ouvindo a Satanás. Outra hora está com o Espírito Santo, outra hora. Cuidado com avaliações com o coração. A Bíblia nós temos que avaliar as situações com a palavra de Deus. E cuidado que Satanás sabe usar a palavra. Olha, lança aqui lá embaixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Ó, Satanás usando a palavra. Cuidado com pessoas usadas por Satanás, que tem a habilidade de usar a palavra contra a própria palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há oposição que prevaleça se você estiver agarrado na promessa. Fale o que falarem, digam o que quiserem dizer, façam o que quiserem fazer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui fazendo essa viagem vindo, primeiro porque Deus nos quer aqui. Segundo, porque nós amamos a sua vida e você antes não estava aqui, estava em qualquer outro lugar, mas hoje você está aqui, porque o amor de Deus te trouxe a esse lugar. E aqui você tem direção, compreensão, tem entendimento. Talvez não seja o lugar mais sábio do mundo, talvez eu não seja o melhor preletor e os que pregam aqui não sejam os mais iluminados, mas você tem ouvido a verdade sagrada, pureza de coração, honestidade de espírito, sinceridade de alma e serviço ao reino de Deus. Isso tem aqui. E amor para com a sua vida. Amém, irmãos? O amém desapareceu, hein? Acredite, há muito amor para com a sua vida. Jó diz assim, porque cumprirá, versículo 23, capítulo 14, porque cumprirá o que está determinado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem contigo. Quando Deus determina, está determinado. É só confiar e esperar. Lucas, porque para Deus não haverá impossibilidade. Eu estou falando Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossibilidade em todas as suas promessas. Escute, Deus está dizendo, o apóstolo ali está falando, o evangelista Lucas está dizendo, não haverá, fala bem alto, não haverá impossibilidade em todas as suas promessas. Aleluia! Irmãos, olha a promessa. Lucas no Evangelho, capítulo 1, no início. Porque para Deus, somente para Deus, não haverá impossibilidade. Mas não sei, talvez seja impossível para você. Para Deus, não. Pode ser que não dê certo. Para você. Para Deus, não. Porque para Deus não haverá impossibilidades em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele firmou, pode esperar. Talvez você canse de esperar, mas Ele não cansa de cumprir a sua palavra. Portanto, está determinado. Quando Deus determina, está determinado. Porque Deus é fiel para fazer o impossível acontecer. Apocalipse, capítulo 3. Eu estou compartilhando com você o máximo que eu posso de versículo que mostra o quanto Deus é fiel. Todo esse versículo é mostrando fidelidade de Deus. Posso depois mandar botar aí a listagem dos versículos. Isso vai para a internet, esse negócio aí? E eu tenho que ter cuidado com o que eu falo agora. Então, no canal aí do Recreio, Nova Vida Sem Recreio, você tem as mensagens da pastora. E agora, minhas mancadas aqui na frente. Apocalipse, o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Aleluia! Pode levantar o inferno, demônio de Satanás, perturbar a sua vida, tentar trancar. Eu tenho um tranca-rua lá, o Exu tranca-rua. O Exu tranca-rua é para quem vive com ele, para trancar o caminho deles. Porque nós temos o caminho. Nós temos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Portanto, a porta que ele abre, ninguém fecha. Pode fazer macumba, já jogaram macumba no meu quintal, já botaram macumba na minha porta, na igreja. E, irmão, sabe como é que eu respondo? Água, sabão e vassoura. E tudo pro lixo. Porque o lugar do diabo é no lixo. No lixo. Ah, mas o diabo vem. Vem para quem quer recebê-lo. Que para mim quem vem é o Espírito Santo. Se o diabo se levantar, vai cair. Se erguer é para se prostrar. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Portanto, tranca a rua para quem não tem Jesus. Macumba pega para quem não tem Jesus. Bruxaria faz efeito para quem não tem Jesus. Eu estava falando desse Epstein aí, lembrei agora. Porque eu vi o símbolo da empresa deles. Ah, rapaz, é assustador. É uma imagem de um demônio que agora estão botando tudo para fora. Os relatórios, o banco, o símbolo da empresa lá é só para milionários praticarem sexo e culto satânico. A empresa lá que, não lembro o nome, o símbolo, eu fiquei atento, o símbolo é um demônio com a cara de um bode. Esses que você vê, aquele chifre, né? Marombado. Será que esse demônio pratica academia? Um corpo de homem marombado, a cabeça de demônio com focinho de lobo, de bode, cauda de demônio, pato de demônio, e com uma criança no colo. Olha que coisa demoníaca. Uma instituição legalizada para abusar de crianças. Ah, mas foi lá inocente. Inocente foi a moça que pulou do barco e denunciou, mas ninguém quis dar ouvido. Ela é perturbada. Agora que abriu os arquivos, o que ela denunciou na época está sendo verdade. Que até carne de criança, porque muitas crianças engravidavam lá e tinha um neném lá na ilha, lá, e acabavam morrendo ou eles matavam. E faziam, ainda botaram assim, como é que é? É até revoltante. É como se fosse humano sushi, sushi mano. É sushi de carne humana. Está rolando na internet já essas denúncias. Abriu o trampo, mandou abrir tudo, querendo dizer que ele estava envolvido. Ele botou a boca no trombone. Quebra o sigilo, bota para todo mundo ver. Terrível, irmãos. Ah, mas o mal é para quem serve o mal. Quem está com Jesus é mais do que vitorioso. Amém, queridos? Então, a porta que Deus fecha, não tem demônio para abrir, não. E se Deus fecha, é porque se você passasse ali, ia ser um perigo para a tua vida. E a porta que Deus abre, não tem demônio que fecha. Amém? Deus tem a chave da sua vitória. E se você está aqui, é porque essa chave é para você também. 1 Reis diz assim, vou correr para encerrarmos. Bendito seja o Senhor, que não falhou nenhum só de suas promessas. Bendito seja o Senhor, que não deixou falhar, não falhou nenhuma só de suas promessas. Isso é fidelidade. Quando ele diz, eu vou estar contigo, ele vai estar contigo. Não te deixarei, ele não vai te deixar. Permanecerei contigo, vai permanecer. João diz assim, minto, Jó, que a abreviatura é igual. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Deus não há frustração. Mas eu estou frustrada demais. Mas não é de Deus. Está frustrado porque você deu ouvido a que não deveria. Fez coisa que não convinha. Foi para onde não devia. E deixou de fazer o que devia. De estar onde deveria. Na hora da oração, você está fazendo outra coisa. Na hora de fazer outra coisa, você está fazendo outra coisa. Então, a gente se perde nesse mundo tenebroso. Sentiu o desejo de orar, mas está ali no serviço, não pode. Tem que lavar aquela roupa ali que a patroa está vendo, tem que lavar a roupa toda. Então, lava orando, oh, Espírito Santo, alvo mais que a neve. Que essa roupa fique alva como a neve, Senhor. E vai lavando e vai orando. Está dirigindo. Quantas vezes eu estou dirigindo, eu vou ali numa comunhão gostosa com Deus. Use o seu tempo. Na academia, irmãos. Eu boto fone de ouvido, que eu não gosto de ninguém conversando na academia que tira a atenção. E eu boto ali, muitas vezes, eu estou ali orando, eu estou na esteira lá, o fone é só para ninguém conversar, não tem nada no ouvido. Está desligado. Senhor, e eu estou ali em oração, em comunhão.
Porque aquela hora é hora de eu fazer o meu exercício e ficar em comunhão com o meu Pai Celestial. Porque todo mundo que para bater papo é para jogar a conversa fora. Ei, bicho! E perto da igreja, academia, todo mundo que frequenta lá me conhece. Oi, bicho! Às vezes eu fecho o olho para ninguém ficar... Você tem tempo, sabe quanto tempo você tem para falar com Deus? 24 horas por dia. Você tem tempo. Você não fala porque faltou iniciativa. João diz assim, porque ele cumprirá o que está determinado a nosso respeito. Diga para quem está ao seu lado. Ele vai cumprir, Deus vai cumprir o que está determinado a nosso respeito. Salmo diz assim, o conselho dura para sempre. Fala, o conselho dura para sempre. Está fraco. Salmo 33, versículo 1. O conselho e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aleluia. O conselho dura para sempre. A fofoca não. Ela acaba quando ela te destrói. Que o propósito dela é esse. O conselho dura para sempre. A fofoca, a intriga, aquela palavra venenosa, ela acaba quando ela cumpre o propósito dela, que é te destruir, te amargurar, te afetar, botar confusão na tua cabeça, te abater o espírito, levantar você contra Deus, contra a palavra de Deus, contra as autoridades constituídas, contra a igreja, contra os irmãos que estão no mesmo propósito. Quem não está no mesmo propósito está fora. Está no espírito tranca-rua. Você quer edificar sua vida com o espírito tranca-rua? Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, irmãos, o conselho dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esse é o conselho de Deus. Eu encerro com mais 2 versículos. Jeremias diz assim, usando as palavras do Senhor, o Senhor diz aos nossos corações, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, Deus leva a sério esse negócio de palavra. Porque ele diz que ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada se fez sem ele. Ele é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deus zela por sua palavra. Ele zela por sua palavra. Ele se identifica com uma palavra. Se ele for contra a palavra, ele é contra ele mesmo. E Deus não é Deus que minta. E ele diz, eu zelo, eu sou zeloso, eu velo, eu protejo, eu faço cumprir a minha palavra, não tenho que temer. Quem é o mensageiro que está te trazendo a palavra estranha? Porque a palavra estranha causa desarmonia, divisão, contenda, acusação, tristeza, amargura. Mas a palavra desse púlpito traz unidade, alegria, paz, contentamento, felicidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, perdão, compaixão, ternura, vida, paz, alegria no Espírito Santo. Quer aplaudir o Senhor? Aplaude. Daniel diz que ele muda os tempos e as estações. A minha palavra jamais passará. Ele muda o tempo, ele muda as estações, mas ele também diz uma outra palavra lá no Novo Testamento. As minhas palavras jamais passarão. Deus pode mudar o tempo da sua bênção, porque você vacila, aí ele joga lá para frente. Porque ele precisa trabalhar no teu coração, no teu discipulado. Ele muda as estações. Porque você precisa passar no inverno profundo. Porque só verão, só curtição, só bênção. Você esquece dele. Eu ia dar um exemplo, não vou dar não, que já está tarde. Mas quantas pessoas são abençoadas e Deus tem que tirar a bênção? Porque quando dá a bênção, a primeira coisa que ela faz, ela sai da casa do Senhor. Ora para Deus dar um carro bom, um carrinho para poder vir para a igreja. Aí Deus abençoa. Aí aquele mês ele vem para todo mundo ver o carro novo. No outro mês ele já tem um outro compromisso, que ele tinha que levar a esposa lá no shopping em Itaguaí.
E na outra semana ele deu uma passeada, pastor, essa semana não vai dar não, mas semana que vem eu passo aí. Naquela semana ele passou mal, teve que ir na farmácia, aproveitou na farmácia, deu uma voltinha no Barra Shopping, já tinha perdido a hora do culto mesmo. Aí começa a brincar com Deus, aí Deus muda as estações. Deus faz vir um inverno e tira o verão da bênção. Escute, Hebreu diz que fiel é o que prometeu. Amém, irmãos? Sabe por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Por vários motivos. Um deles é que não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Não, a minha idade. Aí a bênção, a promessa não aconteceu, ele quer produzir a bênção. Mas, Senhor, o Senhor prometeu um herdeiro. Eu falei, tá bom, eu prometi Isaac, você que se meteu com esse Ismael aí. Era Isaac, cara. Ah, mas estava demorando muito. Esse é o problema. Queremos dar um jeitinho, atrapalhamos o propósito de Deus. Olha que encrenca. Ah, isso foi problema na época. Problema na época? Hoje, essa encrenca está na nossa cabeça. A economia do mundo está abalada por causa dessa encrenca, dessa besteira do Abraão. Como assim, bispo? Você não entendeu? A promessa de Deus é para sempre. Agora, quando a gente arruma as encrencas, elas atrapalham para sempre. Porque era para esperar o Isaac, ele se antecipou com a serva lá e meteu um Ismael na história. Essa briga de família está até hoje. Israel contra os árabes contra Israel. E os árabes são descendentes de Abraão, de Ismael. Enquanto que Israel é descendente de Isaac. E aí os árabes estão sempre querendo matar o Isaac e o Ismael. E essa briga maluca, é o Irã lá querendo meter bomba no Golfo, e essa loucura total. Porque simplesmente Abraão, se o bendito tivesse esperado, não tinha Hezbollah, Hamas, Palestina, porque tudo nasceu lá do bendito do Ismael. Olha como é que uma desobediência leva a consequências longe. Está lá o mundo árabe, aqui é um barril de pólvora. É o mundo árabe contra Israel. Israel contra a briga de família. E sobra para o mundo inteiro, né? Porque mexe na economia do mundo inteiro. Você acha que está tarde, na sua idade, para alcançar as bênçãos de Deus? Está não, irmão. Está tarde para acabar o culto, eu estou acabando. Thomas Edison. Thomas Edison. Quem já ouviu falar? Não é o seu vizinho lá, o Thomas, não. Ele tentou 1000 vezes. Fracassou, até conseguir fazer a lâmpada. Ah, que benção. Hoje tem lâmpada aqui por causa do Thomas Edison. 1000 vezes. Já na sua idade mais avançada. Netflix explodiu de sucesso. Faliu 2 vezes. E o cara que inventou teve 2 empreendimentos falidos. Já lá quase seus 50 anos, ele consegue, e hoje a Netflix mexeu com o mundo todo, a maneira... Cadê as locadoras de fita, irmão? Tinha que ir lá colocar fita, cassete, o DVD, acabou. Enfor, tudo gente de 50 para cima. Sucesso na idade lá avançada. Henry Ford, o mundo todo mudou, as fábricas de tudo que é produto. Ele inventou o sistema de produção em série. E hoje é o orgulho americano, o carro Ford. Lá com seus 50 e poucos anos que ele foi alcançar o sucesso. Quem não ouviu falar em Jeff Bezos de hoje? 20 anos quebrando a cara, ralando, sofrendo, tentando vender livro. E daqui a pouco ele consegue, vai. E a Amazon hoje é uma das maiores. Ele acho que é o segundo, se eu não me engano, ou o terceiro mais rico do mundo. Mas depois, lá dos seus quase 50 anos, que ele foi começar a despontar no sucesso. Soube esperar o tempo. Ray Kroc, vendedor de maquininha de sorvete, irmãos. Cansado, não conseguia vender nada. 52 anos de idade. Já estava pensando na aposentadoria, mas não podia, tinha que trabalhar. Sentou e olhou uma lanchonetezinha que está lá, dos irmãos McDonald's. E ele foi lá, veio, caramba, diferente, o cara faz assim, assim, aquele sistema prático e tal. E na cidadezinha lá, um sucesso. Ele empreendeu, entrou de sócio com os caras, fez o negócio crescer, comprou a parte dos doidos lá, dos caipiras, que inventaram os McDonald's, não tinha direito nem a usar o nome deles.
E hoje é a maior rede de fast food do mundo. Maior do mundo. McDonald's. 52 anos. E você está com 40, 50, chega no final da vida. Quer um exemplo melhor? Vou encerrar com esse aqui. Coronel Sanders. Acho que é Thomas o primeiro nome. Mais conhecido como Coronel Sanders. Quem já ouviu falar? Mas você já comeu o lanchinho dele. Aquele franguinho frito. KFC. Tentou, diz a história aí, que quase 1000 vezes tentou financiamento, investimento, ninguém queria meter dinheiro nele. O cara não tinha nada para apresentar. Mas ele persistiu. Aos 65 anos de idade, 65 anos, aí ele começa a fazer sucesso. Hoje, o mundo todo tem a lanchonete KFC. Cozinheiro, estava lá cozinhando. Acertou a forma certa, conseguiu explodir. Por que você duvida do poder de Deus? O Thomas Edison, eu encerro com a frase dele, que perguntaram a ele, poxa, mas para conseguir fazer a lâmpada você tentou 1000 vezes? Caramba, você fracassou 1000 vezes. Olha como é que o povo é negativo. Não é assim, caramba, você inventou a lâmpada, parabéns, sucesso, você é o cara, olha, show, valeu. Não, caramba, você tentou 1000 vezes, os músicos podem voltar. Você tentou 1000 vezes e fracassou? Então vai aqui o que ele disse, Thomas Edison. Eu não falhei 1000 vezes. Apenas descobri 1000 maneiras de como não funciona. Ele não disse que fracassou. Quem tem um coração lá em cima, não declara que fracassou. Não, eu não fracassei. Eu descobri 1000 vezes como não se deve fazer. E aí? Você é tão jovem, com o futuro pela frente. Você já tem 65 anos? Eu estou com 68. Me sinto um jovem. Por quê? Porque a minha alma ama ao Senhor. Eu podia estar aposentado. As igrejas estão aí tocando, cheio de pastores. Eu não preciso de mim, não. Curti os netos. Estou devendo a pescaria para o meu neto. Eu vou pagar a promessa. Mas eu estou aqui dizendo para você, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Amém, irmãos?